Vamos lá. O propósito desse vídeo é a gente fazer um estudo mais aprofundado sobre o que seria o dom de línguas na Bíblia. E só fazendo uma breve introdução, esse dom de línguas, ele surge no Novo Testamento, como algo mais marcado ali pelo Novo Testamento, né? Então vamos lá, o que é o dom de línguas? Quando a gente vai a Marcos 16, verso 17, Jesus declara: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas e por aí vai, né? Então, o próprio Jesus, em Marcos capítulo 16, verso 17, ele fala que o falar em novas línguas será um dos sinais que acompanham aqueles que creem em Jesus, certo? Jesus, então, ele morre, volta para o céu, ressuscita e volta para o céu. E então, essa promessa que Jesus fez aqui em Marcos 16, 17, ela se cumpre quando? Ela se cumpre em Atos capítulo 2, no que nós chamamos de Pentecostes, né? Então, eu vou abrir aqui a Bíblia, e daí fica melhor a gente poder analisar o que Atos capítulo 2 diz a esse respeito, né? Então vamos lá. O texto diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a palavra Pentecostes, né? Penta, 50 dias, comemorava-se, né, a festa de Pentecostes. Então, nessa época aqui, muita gente, muitos judeus que moravam em outros países vinham para Jerusalém para essa festa. Então, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ali no mesmo lugar. Todos quem? Aqui o capítulo 1 vai descrever os discípulos, né? E então os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O interessante é que a palavra aqui, línguas, né? Atos 2, versículo 3. Vamos ver como é que está essa palavra no grego, né? No original grego. Atos 2, versículo 3. É isso, né? Isso. Atos 2, versículo 3. Então, capítulo 2, aqui, verso 3. E apareceram sobre eles, aqui, palavra línguas. É isso mesmo. Então, a palavra grega para línguas é a palavra glossai, né? Quando a gente clica aqui, a gente vê literalmente a tradução, né? Língua, né? Então, vamos ver aqui. Então, língua, significado, a língua, uma nação, né? Geralmente distinguida por sua fala. Então, a tradução real mesmo aí, a palavra glossa, né? Ela a palavra glossai, né? Ela literalmente significa língua. Então apareceram umas línguas sobre a cabeça dos discípulos em formato de língua mesmo, né? De fogo, né? Fogo, né? Em formato de língua sobre eles. Então lembrando, lá em Marcos 16, verso 17, diz que estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem, né? Quais sinais são esses? Expulsarão demônios e falarão também em novas línguas. Então aqui se cumpriu. Mas aí o que é esse falar em novas línguas, né? Então vamos lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em quê? Outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Algo interessante é que lá em Marcos 16, verso 17, também falam, né? Novas línguas, né? Já que diz que eles começaram a falar outras línguas, né? Cadê? Deixa eu ver se eu aqui. Outras línguas. Então vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 4. Vamos ver que palavra é essa para outra ali no verso 4. Aqui, o Espírito
Deixa eu ver aqui. Aqui a palavra língua, novamente, é a mesma palavra que aparece lá, só que no plural, né? E essa palavra outra, né? Ali no versículo 4, aqui fala, né? Outros, né? Então no versículo 4 aqui aparece a palavra outras línguas, né? No grego nós só temos duas palavras para outra, ou outros, né? Ou outro. Uma é a palavra alóis, com dois L's. E quer ver um exemplo de alóis? Vamos ali em João 16, se eu não me engano. João capítulo 16, versículo. Na verdade, é João capítulo 14, verso 16 e 17. Que diz aqui, ó. Jesus falando, né? E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, né? Então, esse outro consolador que é o Espírito Santo. Essa palavrinha aqui, consolador, no grego, é a palavrinha paracletos. Ela só é usada para duas pessoas em todo o Novo Testamento. Uma é para o Espírito Santo, a palavra paracletos, e a outra é usada para Jesus em 1 João 2:1, em que é dito que Jesus, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Então a gente sabe que o Espírito Santo, ele é Deus. Jesus é Deus. Só que tem alguma diferença entre eles? Aqui, olha, quando Jesus usa, né, no grego a palavra outro, vamos ver como é que está essa palavra. Lembra que eu falei? A palavra outro no grego só tem duas palavras para outro no grego. Uma é a palavra alós e a outra é a palavra heteróis, né? Então, vamos entender o significado, né? A diferença das duas. Então, vamos lá em ver no grego, né? Essa palavrinha aqui, João capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14, verso 16. Capítulo 14, verso 16, aqui. Então, você percebe aqui, ó. Vamos ver a palavrinha aqui. Outro, né? Então, vamos ver aqui no original, palavrinha alós, que significa o quê? Vamos traduzir aqui. Outros ou outros, né? Só que o significado é um outro, outro, só que mais de dois diferente, certo? Então, essa palavrinha alós também pode significar outro. Só que qual que é a palavra que é utilizada lá em Atos capítulo 2, versículo 4, né? Atos 2, versículo 4. Quando fala outro, aqui, ó. Quando fala a palavra outra língua, né? A palavra utilizada aqui é essa daqui, ó. A palavra heteróis, né? Que também pode ser traduzida como outro. Só que é um outro, né? Um segundo, um outro, só que diferente, né? Então a palavra alós, ela é utilizada para um outro com a mesma natureza, não a mesma pessoa, né? Como Jesus e o Espírito Santo, por exemplo. Os dois são Deus, têm a mesma natureza, mas não é a mesma pessoa. Já quando é utilizada a palavra heteróis, já é um outro realmente diferente, né? Então aqui diz que eles falaram em outras línguas, ou seja, são línguas diferentes da que eles falavam, certo? Então, vamos continuar a leitura aqui de Atos, né? Atos 2. Atos 2, a partir do verso 4. Então, quando fala que eles falaram em outras línguas, essas outras línguas são línguas diferentes das línguas que eles falaram, certo? Grave essa informação aqui, é importante. E o Espírito Santo concedia isso para eles. Então era um dom realmente que o Espírito Santo estava concedendo a eles. Aí explica, aí, depois de falar que eles receberam esse dom, vem explicando aqui
O que de fato é esse dom? Esse falar em outras línguas, né? Fica a pergunta, né? Que outras línguas estão falando? E aí o próprio texto vai responder. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Isso é importante. Esses judeus, eles moravam em outras nações. E eles vieram dessas outras nações. Todas as nações debaixo do céu, ou seja, de vários países do mundo. Ok? Ok, então vamos lá. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, a voz do Espírito Santo, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia, isso é importante, cada um os ouvia falar em sua própria língua. E isso é importante por quê? Deixa eu só voltar aqui. Por que isso é importante? Porque aqui diz, logo acima, que que essa multidão que afluiu ali para perto dos discípulos, que multidão é essa? Essa multidão aqui são aquelas vindas de todas as nações, certo? Ou seja, todos os países do mundo, judeus que vieram de todas as regiões do mundo. E aí diz que assim quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Ou seja, essa multidão aqui, os judeus de todas as partes do mundo, eles foram todos tomados de quê? Espanto, né? Perplexidade. Por que que eles foram tomados de espanto e perplexidade? Porque isso daqui, olha, eles ouviram aqui, ó, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Quem que eles estavam ouvindo falando sua própria língua? Os discípulos que estavam reunidos aqui, certo? Que receberam o dom de língua do Espírito Santo. Ok, então eles foram para lá, eles ouviam os discípulos falarem cada um em sua própria língua. Que língua eram essas? Como eles eram pessoas de outras nacionalidades, então vamos usar um exemplo aqui. Vamos supor que tem judeus dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, e eles nasceram nesses países. Então a língua materna deles não é o hebraico, mas sim o alemão, o americano. Então eles ouviram os discípulos falarem no idioma deles, dos países que eles nasceram. Aí, como eles ficam em relação a isso? Atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? E aí eles repetem, ó. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então você percebe que o dom de línguas não é um dom de línguas em que é dito que somente a pessoa fala com os anjos ou fala com Deus. O que é dito aqui é que esse dom de línguas que foi dado pelo Espírito Santo é o dom de falar do quê? Outros idiomas. Porque eles estavam entendendo o que os discípulos estavam falando, só que na sua própria língua materna. Aí o texto continua. Somos pardos, medos, elamitas, são os países, as nações deles, né? E os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, ou seja, egípcio estava sendo ouvido por eles. Então os discípulos estavam falando na língua deles, e esse povo todo aqui estava ouvindo o quê? Na sua própria língua. E das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Aí repete pela terceira vez. Então olha que interessante, né? Versículo 11, versículo 8 e versículo 6. Na Bíblia existe algo chamado... não é algo chamado, né? Mas uma regra. Quando um texto, quando um capítulo, por exemplo, uma perícope, se repete muito uma informação, significa que o autor quer chamar a atenção daquela informação. Então você percebe que essa questão de ouvir em sua própria língua já se repetiu quantas vezes? 3 vezes. Verso 6, verso 8 e verso 11. E aí é dito no verso 11, né? Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então o texto confirma que os discípulos estavam falando que tipo de língua? Línguas estranhas que ninguém entendia? Ou a língua dos discípulos? Perdão, ou a língua dos judeus que vieram de outras nações? Então, esses judeus que vieram de outras nações, de outros países,
eles estavam ouvindo os discípulos falarem em sua língua materna, certo? Em outro idioma. Por isso que a palavra utilizada ali é a palavra heteróis, né? É realmente um idioma diferente dos discípulos. Os discípulos falavam o quê? O aramaico, um pouquinho de grego, só que eles eram pessoas iletradas. Mas as pessoas, os judeus que foram para o Pentecostes, ouviram discípulos falarem em sua própria língua. O texto continua. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam que eles estavam bêbados e por aí vai, né? Logo depois, o apóstolo Pedro se levanta, né? E aí ele confirma o que está acontecendo, né? Que os milagres de Deus estão acontecendo, né? Cumprindo-se a profecia, parte da profecia ali de Joel capítulo 2. Ok, mas aonde é mencionado em primeiro lugar o dom de línguas? Aqui, em Atos capítulo 2. E Atos capítulo 2 é o cumprimento da promessa que Jesus fez aonde? Em Marcos capítulo 16, verso 17. Só confirmar, é isso mesmo. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas e por aí vai. Então, pergunta: o dom de línguas é o quê? É falar línguas estranhas que ninguém entende ou falar outros idiomas? Então, vamos dar seguimento ao estudo. Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 14. Antes disso, na verdade, vamos a 1 Coríntios capítulo 13, que é o texto que muitas pessoas usam para defender essa questão de línguas estranhas, né? O apóstolo Paulo ele está na cidade de Corinto, uma cidade grega, muitas pessoas inteligentes, né? E o apóstolo Paulo ele começa a sua carta, né? Aliás, o capítulo 13, né? Dizendo, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Vamos ver que palavrinha grega é essa daqui, olha, para língua. Lembrando que a palavra língua ali, né, que nós vimos, a palavra glossai, né? E aquela língua glossai, ela estava sendo falada para quem? Estava sendo falada para outras pessoas de outras nações. Então vamos a 1 Coríntios 13, versículo 1, para ver se essa palavrinha aqui, ela é diferente de glossai. Estamos aqui em 1 Coríntios 13, versículo 1, né, que é aquele ali. É isso mesmo. E olha só que interessante. Olha aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele declara, né? E ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então, olha só. No original grego, olha só a palavrinha aqui. Línguas. Então, quando a gente clica aqui, o que é glossa, né? Ou glossai, né? É a mesma coisa das línguas que os discípulos... Aqui, olha, a língua, uma nação geralmente distinguida por seu discurso. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ele está querendo fazer uma menção, né? Línguas. Então, essa palavra aqui é glossai, né? Ou glossa, dependendo da pronúncia. Então, significa o quê? Que essa língua aqui, de homens e de anjos, ela é a mesma. Como assim a mesma? Se Paulo quisesse fazer uma distinção da forma como se é falado com os homens e com os anjos, ele usaria glossai para os homens e uma outra palavra para anjos. Ué, mas se o texto aqui, né, está dizendo ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, como assim? Os anjos têm uma língua ou não? É só a gente ler o contexto e entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Que pare e pense. Quantos anjos na Bíblia falaram com seres humanos? E quantos seres humanos falaram com anjos? E a língua deles não mudou, o idioma deles não mudou. O texto lá de Daniel, muitas vezes Daniel falou com anjos, Isaías falou com anjos, e eles não mudaram a língua deles. Então, pode ser que os anjos tenham um idioma particular deles? Pode ser. Só que o apóstolo Paulo não está dizendo que é possível isso, falar a língua dos homens, dos anjos. Então ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Aí ele continua, né? Ainda que eu tenho um dom de profetizar. Ainda, ele continua.
Ainda. Ou seja, o apóstolo Paulo está fazendo o quê? Ele está dizendo assim, ainda que tudo me fosse possível, se não tiver amor, de nada serve. Então, a ênfase do texto não é que existe uma língua dos homens e dos anjos. Essa não é a ênfase. A ênfase é o amor. E mesmo que exista essa língua dos anjos, o apóstolo Paulo, em momento nenhum, ele diz que é possível falar isso. Aí muita gente vai para 1 Coríntios 14 para defender ainda mais essa ideia. Então vamos lá. Aqui ele transcorre um pouco melhor sobre essa questão das línguas, né? E aqui a gente vai entender claramente que essas línguas que o apóstolo Paulo falou, glossai, né, o glossa, é a mesma língua lá que os discípulos falaram em Atos capítulo 2. E ele continua falando do amor, né? Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, né? Principalmente o de profetizar. Olha só os pontos mais importantes agora. Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois, por meio do Espírito, fala mistérios. Aí a pessoa pensa, poxa, pastor, mas então quer dizer que realmente existe o dom de língua, de falar língua dos anjos, então? Uma língua que ninguém entende? Então vamos voltar lá no grego para ver que palavrinha é essa daqui, né? Línguas. Eu imagino que seja a palavra glossa, né? E a palavra glossa, que é utilizada para línguas, né? Deixa eu ver aqui o capítulo 14. Capítulo 14, versículo 2. A palavra glossa, ela é utilizada para o quê? Para uma língua terrena, né? Então, olha aqui, ó, a mesma coisa, né? Glossa, né? Se clicar aqui, ó, glossa, a mesma palavra. Então, glossa é uma língua humana. Então, quando ele fala aqui, pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus, é a mesma coisa que, por exemplo, você vai numa igreja que só tem brasileiro e você de repente começa a orar em voz alta em alemão e ninguém ali entende alemão. Pergunta: quem está ouvindo a sua oração e entendendo a sua oração? As pessoas ou Deus? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele confirma isso mais para frente, quer ver? Mas o que profetiza, fala para pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então a pessoa que profetiza, ela está falando claramente para todo mundo entender e ser edificado. Agora, quem fala em uma língua ou outro idioma, e ninguém entende, a única pessoa edificada é quem? A pessoa que está orando. E aí continua. Eu quero que vocês todos falem em línguas. Aí ele vai deixar bem claro. Mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas. A não ser, olha só que interessante, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. O que ele está dizendo aqui? Se alguém falar em línguas na igreja, em outros idiomas, né, aqui, se alguém falar em outros idiomas, esta pessoa que fala em outras línguas tem que ter alguém que interprete esse idioma que ela está falando. Para quê? Para a igreja ser edificada. Então, qual que é o propósito dos dons que o Espírito Santo dá? Edificação. Se a pessoa ela fala em alemão, em chinês, em mandarim, em japonês, e ninguém está entendendo, alguém vai ser edificado? A resposta óbvia é não. Então, é necessário que, se for falar em línguas, que tenha alguém que interprete. E aí o texto continua. E agora, irmãos, olha só que interessante, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele falava 4 idiomas: o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. Se ele chegasse aqui falando em todos esses idiomas e ninguém entende nada, o que adianta? E aí continua. É assim que os instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Ou seja, isso daqui de nada adianta uma pessoa chegar lá na igreja e falar em outro idioma que ninguém entende ou inventar algum som que ninguém entende, porque é como se fosse um instrumento que sopra, faz um monte de barulho, mas ninguém entende nada. Ou seja, isso é contra a Bíblia. A Bíblia condena
esse ato de se falar alguma coisa e ninguém entender nada, certo? Ok. Aí, vou marcar aqui o texto continua também. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavras, isso aqui é importante. Se com a língua não disserem palavra compreensível, se não disserem com a língua palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Então, qual que é o propósito do dom de línguas? Edificação. Se não tem ninguém edificando, não serve de nada ficar falando em outro idioma ou fazendo barulho com a boca lá, que ninguém vai entender. Aí o texto continua. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. E ele confirma, né? Vozes do mundo, idiomas, né? Jeitos de falar no mundo. E nenhuma delas é sem sentido. Pronto. Está aqui. O próprio apóstolo Paulo confirma o que é dito sobre o dom de línguas. Ele confirma, né? Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. E nenhuma delas é o quê? Sem sentido. Então, o dom de falar a língua dos anjos, ela é inexistente na Bíblia, não tem amparo na Bíblia. E o apóstolo Paulo fala, né, que essas vozes do mundo, todas têm sentido, né? Mas, aí ele continua aqui, né? Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês. Visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Qual que é o propósito do dom espiritual? Edificar a igreja. Se uma pessoa fala em língua estranha e ninguém entende, ela está edificando a igreja? Não, não está. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Ou seja, toda língua que é dita tem que ser interpretada. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, Paulo está condenando o ato de orar em uma língua que ninguém entende. E ele fala: que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas o espírito, como o não instruído poderá dizer amém? Depois da oração de agradecimento, que você fez? Porque ele não entende o que você diz. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo está fazendo o quê? Condenando o ato de se fazer uma oração ou de se falar em uma língua que ninguém entende. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. E aí ele fala: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, então ele confirma que ele fala mais idiomas do que todas as pessoas da igreja de Corinto, né? Contudo, na igreja eu prefiro falar o quê? 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando do dom de línguas verdadeiro e bíblico, que é qual? É o de falar em outros idiomas. Pode ler o capítulo 14 inteiro, ele vai confirmar isso, né? No final ele fala, né? Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, que é o mais importante, e não proíbam que se fale em línguas. Agora aqui, ó. Quando ele fala, né? Não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, que línguas são essas? Outros idiomas. Então, se alguém quiser falar outro idioma, pode falar. Mas qual que é a regra? Tem que ter alguém que interprete. Se ninguém interpretar, não pode falar. E ele diz, né? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Certo? Então, qual que é o dom? Nós cremos no dom de línguas na Bíblia? Cremos. É bíblico? É bíblico. Só que o dom de línguas, biblicamente falando, é o quê? É o dom de falar em outros idiomas. E para que serve esse dom? Edificar a igreja. E por que esse dom foi dado, né, ao ser humano? Justamente por isso. Porque tinham pessoas do mundo inteiro lá no dia do Pentecostes e foi uma oportunidade que Deus encontrou de fazer com que o mundo inteiro conhecesse sobre a verdade, sobre Jesus, em um único dia. Tanto é que nesse dia 3.000 pessoas foram batizadas.
Então, qual que é o dom de línguas? Existe? Existe, mas é o dom de falar o quê? Em outros idiomas.